Pois bem, pessoal, aqui nós temos o famoso Linneu, tá certo? Como a gente chama aqui no Brasil. Ele que é considerado o pai da taxonomia moderna, tá certo, pessoal? Foi ele que criou o sistema natural de classificação dos seres vivos, esse nome sistema natural, tá certo, pessoal? O que foi que Linneu fez? Ele separou os animais, os seres vivos, em 7 categorias, tá certo? Cada categoria dessa é chamado de taxons, tá certo? Então o que acontece? Até hoje nós usamos o método de Linneu. Obviamente que atualmente existe mais categorias, tá certo? Mas a princípio o Linneu separou essas 7 categorias, tá bom? Espécie, gênero, filo, ordem, tá certo? Cada uma traz uma informação sobre determinado ser vivo, tá certo? E qual foi a diferença, pessoal, do Linneu para Aristóteles, por exemplo? Porque Linneu ele não estava considerando o animal baseado em seu habitat, tá certo? Ele não ficava olhando o animal focando no seu habitat. Ele fez uma análise, ele fez uma classificação baseada mais na anatomia do animal. Por isso é que vem que é uma classificação, que é um sistema natural, não é um sistema artificial, tá certo? O que acontece? Para ele classificar um ser vivo de forma natural, de forma anatômica, ele vai ver se o ser vivo ele tem coluna vertebral ou não, ele vai ver se o ser vivo é mamífero ou não, tá bom? Ele vai fazer todas essas análises, se ele é carnívoro ou não, tá bom? Então a análise de Linneu é muito mais elaborada, tá certo? E é muito mais focado mais na ciência e muito mais focado na anatomia do animal. E até hoje nós nos fundamentamos através da análise de Linneu, tá certo? Que ele é o pai da taxonomia, tá bom? Por que taxonomia? Porque ele criou categorias, tá bom? Ele fez a classificação dos seres vivos em 7 categorias e cada uma dessas categorias, cada um desses grupos, foi chamado taxons, tá certo? Aí, pessoal, para que não reste dúvida sobre essa questão de classificação natural e classificação artificial, eu trouxe aqui esses slides para que fique bem claro, tá bom? Lembrando que quem trouxe a ideia de classificação natural foi Linneu, tá certo? Com a ideia da taxonomia, como ele é o pai da taxonomia moderna, ele dividiu, ele classificou todos os seres vivos, ele fez 7 categorias, cada categoria dessa ele chamava de taxon, tá certo? E o que é uma classificação natural na visão, né, de Linneu, que foi ele que trouxe essa ideia? É uma classificação mais focada na anatomia do animal, tá certo? Com informações específicas do animal e do seu corpo, tá bom? Da formação do animal. É diferente de uma visão mais focada na visão de Aristóteles, tá certo? Que é uma visão mais focada no habitat do animal, tá bom? Aristóteles tinha mais essa visão focada para o habitat do animal. Essa visão que foca mais onde o animal vive, essa visão mais de observação, é chamada de uma visão artificial. Ela não tem informação sobre a formação do animal, ela não diz se o animal é carnívoro, não fala se o animal ele é mamífero. Quando você traz essas informações detalhadas, se que o animal ele é vertebrado, mamífero, carnívoro, todas essas características, você está fazendo uma análise natural, de acordo com Linneu, tá bom? Você está me trazendo dados da anatomia do animal, tá certo? Agora, se você diz, o animal voa, ele vive na terra, essa é uma análise artificial, tá bom? Você não está me trazendo uma análise da anatomia, da construção do animal, beleza? Então, observe aí nesse slide do meio. Olha, observe que aí, o que foi que eu coloquei junto? O que é que está junto aí? Um golfinho junto, sendo unido, posto no mesmo grupo que um cachorro e o mesmo golfinho sendo comparado com o tubarão, beleza? Então, o que é que uma pessoa que faz uma análise artificial vai dizer? O golfinho ele está no mesmo grupo que o tubarão porque os dois nadam e vivem no oceano. Parou por aí. Essa é uma análise artificial. Por quê? Porque você não falou nada da anatomia do golfinho e nem da anatomia do tubarão, e nem falou como os dois são formados, não falou nada disso, não falou o que eles comem. Então, se você não falou nada disso e só disse onde eles vivem, você está fazendo uma análise artificial, tá bom? E lembrando que o golfinho e o tubarão são muito diferentes. O golfinho é um mamífero, o tubarão é um peixe, tá certo? Aí
Se eu pegar um golfinho e botar junto com um cachorro, e eu disser assim, o golfinho e o cachorro, eles fazem parte, eles são mamíferos. Então, eu estou colocando os dois em um mesmo grupo e estou dando uma explicação anatômica. Então, se eu coloquei os dois juntos, fazendo uma explicação anatômica, eu estou fazendo uma classificação natural, uma classificação focada na anatomia do animal. Tá certo? Aí você pode falar para mim, eu não posso fazer essa análise com o golfinho e o tubarão? Pode sim. O golfinho e o tubarão, eles fazem parte do mesmo subfilo, que é o subfilo dos vertebrados. Tá certo? Agora você tem que me dar essa informação. Ou seja, você falou, os dois têm vértebra, tem a coluna vertebral. Então o que acontece? Se você diz isso, você está me falando uma informação anatômica, mas não é o caso ali. Ele só fez uma comparação de habitat. Tá certo? E o golfinho e o tubarão, eles fazem parte do filo Chordata, tá certo? Eles são cordados, tá certo? Então, assim, essa análise esmiuçada e falando do corpo, da formação dele, dos animais, dos seres vivos, é uma avaliação natural, é uma análise natural. Vamos repetir? Quando é que a análise é natural? Quando você discute a anatomia do animal, dizendo se ele é mamífero, se ele come, o que ele come, tá certo? Essa informação anatômica é uma classificação natural. Quando você só fala onde eles vivem, ele voa, ele anda na terra, isso é uma classificação artificial. Vamos olhar ali, pessoal, no slide ali, comparando a onça, a borboleta e o morcego, tá certo? Depois a gente compara com o outro slide do outro lado. Se você fizer uma análise artificial sobre a onça, o morcego e a borboleta, você simplesmente vai dizer, rapaz, cadê a onça e a borboleta e o morcego? Você vai dizer, a onça ela vive na terra, tá bom? E a borboleta voa e o morcego também. Pronto. Isso é uma classificação artificial, beleza? Porque você não está me falando nada anatômico desses animais e tem muita coisa diferente, tá bom? Agora, olha só como é que eu faria essa classificação se fosse da forma natural. Pulando para o outro slide, comparando a onça com o morcego, tá certo? A onça é mamífero, o morcego também, tá certo? A onça é vertebrada, tá bom? O morcego também, tá bom? Isso, quando você me fala isso, você está me dando uma classificação natural. Eu estou falando da anatomia do animal. Agora, quando eu olho para o outro slide, que eu comparo a onça, a borboleta e o morcego, e eu só digo que um voa e o outro anda na terra, eu não preciso ser um cientista para dizer isso. Eu não preciso fazer nada demais. Só observando eu consigo explicar isso. Por isso que é chamado de classificação artificial. Ficou claro? Então vamos passar para o outro slide.